So before, excuse me, returning to the text, I'd like to add just a footnote to a kind of diversion I took yesterday. Então, antes de a gente seguir no texto, ele queria só fazer uma notinha sobre uma digressão assim, que ele fez ontem à noite. Ontem. And that was this scientific rationale, pretty compelling, why nothing non-physical can influence anything physical. Because if it did, from a physicist perspective, it would be looking like some ghost is coming in and adding energy, or moving things, which means introducing some kind of an energy. And Helmholtz showed in all known interactions, energy is always conserved. It may shift from one kind of energy to another, it's always conserved. Então, é sobre o paralelo que ele fez com a física ontem, que é bem de uma afirmação da física que é bem convincente, de que o que é não físico não pode interagir com algo que seja físico, né? Então, se isso acontecesse, do ponto de vista do físico, seria como se fantasmas estivessem entrando na matéria, né? E colocando energia ali. Então, Helmholtz, quando ele estabeleceu o princípio da conservação da energia, ele deixou isso bem claro, que a energia ela se conserva, mas só de um tipo de energia para outro tipo de energia, nunca interagindo com a matéria em si. And then, in 1905, Albert Einstein came out with his special theory of relativity with the equations E equals mc squared, which means energy can be transformed into matter, matter can be transformed into energy, but once again, they're conserved. Então, daí o Einstein, em 1905, ele veio com a teoria da relatividade. Energia igual massa vezes c, que é a velocidade da luz ao quadrado. Que significa que a energia pode se transformar em matéria, e matéria pode se transformar em energia, mas mesmo assim elas se conservam. And if it's conserved, then nothing non-physical could get in there and influence matter or energy, because that would be inserting some fresh energy, and that can't happen. It doesn't happen. E se elas se conservam, então, da mesma maneira, nada que não é físico, energia, por exemplo, não poderia ser inserida num sistema, porque isso seria alguma coisa acrescentada ao sistema. So this is really good science. Então, isso é ciência da boa. It's not metaphysics. Não é metafísica. Not materialism. It's science. Não é materialismo, é ciência. So if that's the final word, then either our emotions and thoughts and motivations and ideas, which are clearly non-physical, they can't be measured physically, you observe them, they have no physical attributes, they're not physical, either they must somehow be equivalent to physical, but nobody's ever explained how, or they have no efficacy at all. They're just epiphenomena, but with no efficacy of their own. Então, se essa é a palavra final, então os pensamentos, as emoções, que claramente não são físicos, né? Nunca ninguém observou, elas não têm características físicas, não podem ser medidas, então não são físicos. Então, se os pensamentos e emoções influenciam a gente, então, das duas uma, ou são físicos, né? Ou eles não têm então nenhuma eficácia, não teriam nenhuma eficácia causal sobre nós. So if the mind is actually equivalent to brain or to something, nervous system, or it's not equivalent, but it doesn't do anything. It has no causal efficacy to influence behavior. If either of those is true, Buddhism just got torpedoed. I mean, really down the tubes. Buddhism is then basically all false. So this is why I address this. This is good science, not just some silly idea. And so, is Buddhism now completely sabotaged by really good physics? Então se os pensamentos e as emoções elas não são físicas, então isso significa bom, ou elas são físicas, que ninguém nunca demonstrou, ou elas não são físicas e não têm nenhuma influência sobre o nosso comportamento. Então quer dizer o quê? Que a ciência, se isso for verdade mesmo, quer dizer então que a ciência acabou com o budismo, mandou um torpedo no budismo e acabou com tudo? Então porque é isso que a ciência, a boa ciência, aponta por esse raciocínio. And the scientific materialist would say, yeah, Buddhism is superstition. E o materialismo científico diria, sim, budismo é supersticioso mesmo, é superstição. And the only things that are real
and have causal efficacy are matter, configurations of matter energy, and their emergent properties. That's it, but consciousness is out, it's gone. Porque o materialismo científico diz que só o que é físico, quer dizer, só o cérebro e as propriedades emergentes do cérebro, né? Então, o que é físico e propriedades emergentes do que é físico, podem interferir. O resto, a consciência está fora dessa equação aí. Because nowhere in all of physics, including contemporary physics, can you have some body of matter and energy that has emergent properties that are not physical. Porque em nenhum lugar a física nunca descreveu alguma coisa que é física e que tem propriedades emergentes que não são físicas. The notion of emergent property is very, very common in science. E a noção de propriedade emergente é muito comum na ciência. For example, moisture is not a quality of an individual H2O molecule. Por exemplo, a umidade não é uma qualidade da molécula de H2O. For that matter, solid, liquid, and gas is not a quality of any individual H2O molecule. Portanto, sólido, líquido e gasoso não é a qualidade de uma molécula de H2O. So the solidity of ice, the fluidity of room temperature water, and the gaseous quality of steam, the solidity, fluidity, and gaseous quality, these are all emergent properties of large collections of H2O molecules, but not a property of any individual one. Então, a água congelada, né? A água congelada, a água a temperatura ambiente e a água e o vapor de água, eles não são qualidades de uma molécula individualmente de H2O. Eles são propriedades emergentes de uma quantidade de água, né? Mas como é que fala? A rigidez do gelo, a fluidez da água e a propriedade de gás do vapor de água são propriedades emergentes de um corpo de água, vamos dizer assim. And solidity, fluidity, and the gaseous quality, these are emergent properties of molecules, and they are physical. That is, when you look at the molecules, you can see solidity, fluidity, or gaseous. And moreover, those three qualities are physical. You can. So when you're looking at the fluidity, you are looking at H2O, and fluidity is physical. So likewise, everywhere else in nature, if one thing is an emergent property of the other, when you watch it, you can while you're looking at the entity, you can see its emergent properties. When you're looking at emergent properties, you can see the entity, and they're both physical. You can measure them physically. That's everywhere true. Então a solidez do gelo, que era a palavra que não estava vindo, solidez do gelo, a fluidez da água e a qualidade de vapor, de gás do vapor da água, são propriedades emergentes da água. Significa que quando você olha para o gelo, você vê ao mesmo tempo a solidez, que é a propriedade emergente da água naquela condição. Você vê no mesmo quadro assim, a solidez e a entidade que tem aquela propriedade emergente. E ambas são físicas. Então é sempre assim, você vê a entidade e a propriedade emergente físicas. Você mede, você vê, são propriedades físicas. So, coming back to the mind and brain. Então, voltando para a mente e para o cérebro. Many neuroscientists, not all, but many say that consciousness and all qualia, all the subjective experiences of the mind, including colors and sounds and so forth, these are actually emergent properties of brain activity. You don't find the color, the taste, the consciousness, or anything in neurons. You look at neuron, you won't see it, or synapses or dendrites, you won't see it in, but when you have a lot of neurons and a lot of brain activity, then these subjective qualities emerge from the brain. That's a very widespread view. Então, não todos, mas muitos neurocientistas dizem que a consciência e toda a qualia, quer dizer, a cor que a gente vê, o som que a gente escuta, toda qualia, são propriedades emergentes do cérebro. Então, não são propriedades de um neurônio especificamente, ou de um dendrito, mas quando eles se juntam, quando você tem uma quantidade de neurônios, então tudo isso é propriedade emergente do cérebro. So they say, in short, that the mind is an emergent property of the brain, like other emergent properties like fluidity from large collections of H2O molecules. Então, o que eles estão falando, na verdade, é que a mente é uma propriedade emergente do cérebro, da mesma forma que a fluidez é uma propriedade emergente de uma massa de água. De H2O. Problem solved. Problema resolvido. No, it's not. Não tá. Because this isn't anything like fluidity emerging from collections of H2O molecules.
Porque não é nada parecido com a fluidez emergindo da água. Fluidity is physical. You can measure it physically. A fluidez é física, você pode medir fisicamente. But all subjective experiences are not physical. You can't measure them with any instrument of technology, and when you observe them, they have no physical attributes, so they're not physical. Mas todas as aparências, toda a qualia, elas não são físicas, você não consegue enxergar, elas não têm características físicas e elas não podem ser medidas por instrumentos físicos. And when you look at the brain with any kind of technology, you never see qualia. E quando você olha para o cérebro, seja qual for a tecnologia que você use, você nunca vai enxergar qualia. A dream, a color, a sound, none. Um sonho, uma cor, um som, nada disso. And when you observe dreams and thoughts and images, you're observing the mind. How many of you have seen a neuron when you're doing it? E quando How many você have seen brain? So when you're looking at one, you don't see the other. When you're looking at this, you don't see the other. This is non-physical. This is physical. This isn't an emergent property at all. That's baseless speculation. Então, quantos de nós aqui, quando estava observando os fenômenos da mente, né, os pensamentos, ou qualia, ou quando está vendo um sonho, quantos de nós aqui enxergou um neurônio junto com aquilo tudo? This is why. Porque o cérebro é físico, a mente não é, e a gente nunca enxerga os dois juntos no mesmo quadro, né? Namo no tala. And this is why this outstanding neuroscientist, Donald Hoffman, said, when it comes, he quoted Thomas Huxley, 150 years ago, the great champion of scientific materialists and a very good biologist. And Thomas Huxley looked at consciousness, and he said, the notion of consciousness emerging from the brain makes about as much sense as having Aladdin's lamp and rubbing the lamp and having genie pop out. Então, Donald Hoffman, ele cita num TED dele que Aldous Huxley disse que imaginar que a mente é uma propriedade emergente do cérebro, que ele é o pai do materialismo científico, né? Que Thomas Huxley, o que eu falei? Thomas Huxley. Ele fala, achar que a mente é uma propriedade emergente do cérebro, é a mesma coisa que pegar a lâmpada de Aladdin e achar que esfregando vai sair um gênio de lá de dentro. Really? Consider this. You've got a big lamp, and you rub it, and genie pops out. That'd be really weird. Imagina, você pega uma lâmpada, raspa a lâmpada, como é que é? Lustra a lâmpada e sai a genie de lá de dentro. Voilà. Please give me 3 wishes. Por favor, conceda-me 3 desejos. So it makes no sense. It's magical thinking. Então não faz sentido, é um pensamento mágico isso. With no evidence behind it at all. Não tem nenhuma evidência por trás disso. So Donald Hoffman, 100 years later, says, we've made no progress. We neuroscientists have made no progress since the time of Huxley in terms of understanding what actually is the relationship between brain and consciousness and all of the qualia. It was a mystery then, it's a mystery 150 years later. Maybe it's time to say this is a dead end. Então, o Donald Hoffman fala que os neurocientistas não fizeram progresso nenhum desde o tempo do Huxley até agora, 150 anos. Era um mistério no início, que a relação entre a consciência e qualia e o cérebro era um mistério 150 anos atrás e é um mistério hoje para a ciência, igual. Então, talvez tenha chegado o momento de a gente entender que está num beco sem saída. So Descartes reified dualism, his dualistic grasping of mind and brain. That's a dead end for 400 years. There's no explanation of how mind and brain interact. Então, o Descartes também ele reificou a dualidade entre mente e cérebro. Isso também é um beco sem saída. And the materialist speculation that the mind is either equivalent to the brain, emergent from the brain, or it doesn't exist at all, which some say, that's one more dead end. That's a 150-year dead end. So I think we need to be looking outside of Cartesian dualism and scientific materialism, and Buddhism offers an alternative. Então, o materialismo científico também, com essas 3 hipóteses de que a mente é o cérebro, faz parte do cérebro, né? Faz parte do cérebro, ou é emergente do cérebro, ou que não existe, né? Como uns dizem que a consciência não existe, né? Também isso aí é um beco sem saída. Então, talvez esteja na hora de a gente tentar escapar da visão do materialismo científico, do dualismo cartesiano, e entender que o budismo tem uma saída para dar para isso. But Buddhism doesn't work if non-physical entities can never influence physical entities.
then we're still shut out. So the mind maybe still exist, but it can't get inside a physical system where matter and energy are conserved. Therefore, it's either non-existent or it's irrelevant, and all the work is being done by the brain. Mas o budismo não funciona se a gente continuar pensando que a mente é uma entidade não física e que o corpo, por fim, e o comportamento são coisas físicas, porque aí a mente nunca vai conseguir penetrar, porque a matéria e a energia se conservam. This is called the closure principle, that the physical universe is physically closed from any type of non-physical influence. Esse é o princípio do fechamento? É como se o mundo tivesse fechado em si mesmo, assim, tivesse It's sealed. selado, thank you. Yeah. Tivesse selado e nada pudesse penetrar esse sistema. Exactly right. And bear in mind, the brain is just a biological organism. Então, mas lembra que o cérebro é um organismo biológico, Or organ. órgão. And if there are no non-physical influences, then the only influences on the brain are the amoral laws of physics, chemistry, and biology. But there's no morality in physics, chemistry, biology. And so if the brain is operating solely in accordance with the laws of physics, chemistry, biology, then the brain is an amoral organ, which means ethics is just a fantasy. Então, lembra que o cérebro é um organismo biológico, né, um órgão. Então, se ele não for influenciado pelos pensamentos, então ele só responde às leis da física, da química e da biologia, que são amorais. Não existe moralidade nas leis da física, da química e da biologia. Então, se isso for verdade, a ética, ela simplesmente é uma fantasia, nunca influenciaria o cérebro. And so under the influences of evolution, the brain would be programmed simply to respond to stimuli in order for the organism, the body, to survive and procreate. But there's no morality there. It's just survival and procreation. Então a evolução ela só teria levado o cérebro a se desenvolver para que o corpo pudesse sobreviver e procriar. Teria sido isso. So this closure principle, that's a big deal. Então esse princípio de selamento aí, ele é uma grande coisa. If that's the final word, then Buddhism is shut out. Se isso é verdade, o budismo está fora. Está trancado para fora. The reality of suffering is physical, the causes of suffering is physical, there is no liberation, and the word path doesn't mean anything. Just survive and procreate and shut up. Se isso é verdade, a natureza do sofrimento é físico, o sofrimento é físico, o caminho do sofrimento não existe. Nesse caso, o budismo não existe. Cala a boca aí. Sobrevive, procria e cala a boca. But then, amazingly, right towards the beginning of the 20th century, especially 1920s, now I want to say joke, Padmasambhava emanated as some really brilliant quantum physicists. Mas aí, estranhamente, lá pelos anos de 1950, Padmasambhava ele emanou na forma de um grande físico, de um importante físico. I'm just joking. I don't know. I'm joking. But what I'll say is true, is that in the 1920s, there were some really, really brilliant physicists, including Werner Heisenberg and Schrödinger, especially, those two. Então, lá na década de 1920, assim, existiam grandes físicos, como Heisenberg e Schrödinger. And Heisenberg, the young man, still quite young, he very famously formulated his Heisenberg uncertainty principle. E Heisenberg, então, ele formulou o princípio da incerteza de Heisenberg. The one that all physicists know is that once you have collapsed the wave function and you have, let's say, an electron is here, the more precise the electron has a location, the less precise is its momentum. Momentum is simply mass times velocity. So if it has a precise location, how fast it's traveling is very vague, is uncertain. But if you can determine exactly its momentum, how fast and how much matter, then where it's located is very uncertain. It does not. Now, this is very weird, but this is like almost 100 years old. The electron does not, in one instant, have a precise location and a precise velocity. It doesn't have them. What kind of inherently existent electron is that?
Right? The more precise its location, the less precise its velocity. The more precise its velocity, the less precise its location. Now that's just classic physics, but that is weird. And to say that an electron inherently exists is a stretch of imagination. Então, esse princípio da incerteza de Heisenberg, ele definiu que tem duas coisas que não podem ser precisas ao mesmo tempo: a localização do elétron e a velocidade do elétron. Então, quanto mais precisa é a localização do elétron, menos preciso é o momento, a velocidade do elétron. E quanto mais precisa é a velocidade, menos precisa é a localização do elétron. Então, é super estranho, mas é assim, é física, todo mundo concorda com isso. Então, olhando para isso, é muito difícil dizer que um elétron existe inerentemente, não é? Se a gente não sabe onde ele está, quando ele está com uma velocidade, quando a gente conhece a velocidade, e se a gente não conhece a velocidade, quando a gente sabe onde ele está. É muito estranho. But there's a derivative of this uncertainty principle that I learned about when I was studying physics at Amherst College, that is not nearly so well known, but extremely important. E tem um outro princípio que ele aprendeu quando ele estudava na Amherst, que é menos conhecido, mas é muito importante. It's called the energy-time Heisenberg uncertainty principle. É o princípio da incerteza de Heisenberg da energia e tempo. Not location and momentum, but the Heisenberg energy-time uncertainty principle. Mas o princípio da incerteza não de localização e momento, mas o princípio da incerteza de energia e tempo de This again Heisenberg. is not a speculation. It's very solidly based on empirical evidence, E or não- confirmed with empirical evidence. Não é especulação, é bem confirmado por evidências empíricas. This is not obviously relevant to Buddhism, but it turns out to be very relevant. Parece que não é relevante para o budismo, mas acaba que é. This uncertainty principle states that the principle of conservation of energy can be violated. The shorter the time that it's violated, like 1 millisecond or 1 nanosecond, the shorter the time that energy is not conserved, maybe there's some new energy coming in, the shorter the time, the more energy can come in. And Então- the longer the time of the violation, the less energy comes in. Então, esse princípio fala o seguinte, Inverse. que o princípio de conservação de energia, ele pode ser violado. E, quanto mais curto for o tempo de violação da conservação de energia, mais energia entra. E quanto mais longo for o tempo de violação da conservação de energia, menos energia entra. So one hypothesis, unconfirmed, about the Big Bang, beginning of this universe, is that there was an extremely brief violation of energy, extremely brief, and the Big Bang was an expression of that. Então, Energy blasting the whole universe into existence. Então, um dos princípios que é uma especulação, né? Não tem como ser demonstrado, mas que se imagina que o Big Bang foi um desses momentos que foi extremamente breve, mas teve uma quantidade gigantesca de energia que violou a conservação do sistema, da energia do sistema, e trouxe à existência todo o universo. Now, for a long time, neuroscientists simply assumed, with no evidence, that there were no compelling evidence that there are no quantum effects in the brain. That is, it's completely operating according to classical physics. Quantum mechanics is irrelevant. We don't need to study it. Então, os neurocientistas, durante muito tempo, eles trabalharam com a hipótese de que o cérebro ele funciona de acordo com a física clássica e que a física quântica não tem nada a ver com o funcionamento do cérebro. But now, recently, over the last 10 years or so, there's a growing body of very compelling evidence that quantum effects do take place in the brain. Mas nos últimos 10 anos, tem crescido a quantidade de evidências de que os efeitos quânticos de fato operam no cérebro. Even though it's warm and complex, quantum effects still can take place. Warm? Warm, yeah. Mesmo sendo- That is, others thought it has to be extremely cold and simple All right. for quantum effects not to wash out. But the brain is warm and complex, and quantum effects do manifest there. Então, nos experimentos, o sistema tem que ser simples e frio para os efeitos quânticos poderem se manifestar. Embora o cérebro seja quente e complexo, os efeitos quânticos se manifestam. So I asked a very good theoretical
physicist that was a good friend of mine. He's a full professor, and he knows quantum mechanics. That's his specialty. And I asked him, could a thought, an immaterial, non-physical thought, like, I'd like some water, like that, could a non-physical thought influence neurons such that they would then trigger something, maybe give an electric impulse? Could that happen? A brief thought come in and then trigger something from a non-physical source, trigger. Or would that violate energy conservation? He said, no problem. It would be so small that to trigger a neuron to release an electric charge, that's a tiny, tiny bit of energy. So yeah, thoughts can be doing this all the time. Thoughts actually can trigger neurons and synapses and so forth. So our thoughts, our beliefs, our emotions, yes, they can influence the brain without their being physical. Então ele perguntou para esse amigo dele que é professor de física teórica e especialidade dele é mecânica quântica. Ele perguntou se um pensamento poderia violar esse sistema, essa conservação do sistema do cérebro e fazer com que o neurônio liberasse neurotransmissor, né, na sinapse. Então, ele perguntou se isso poderia acontecer. Isso seria uma violação do sistema? O professor dele falou assim, poderia acontecer, mas é isso mesmo, pode ser, realmente, pode ser. And of course we already knew that was true. E a gente, na verdade, sempre soube que isso pode ser verdade. Didn't know how it could be true. A gente não sabia como. Que os pensamentos e as crenças, né? Como é que ele falou? Pensamentos e... e emoções podem alterar fazer os neurônios dispararem. But to take just one out of thousands of examples, the placebo effect. A gente nunca soube como isso acontecia, mas esse pode ser um dos milhares de repercussões, como o efeito placebo. In one scientific study that I've read on the placebo effect vis-a-vis Parkinson's disease, a person took some substance that had no medicinal value at all, but he thought, this is a brand new miracle drug, and if you take this, the symptoms of your Parkinson's, the trembling, it will subside. So take this and look for the results. It's going to be great. Então, ele leu um artigo sobre o tratamento de Parkinson, né, da doença de Parkinson. Então, tinha um grupo que recebia um placebo, quer dizer, um comprimido que não tem princípio ativo nenhum. Mas a pessoa que tomava falava assim, bom, essa é a droga mais eficaz, maravilhosa do mundo para tratar a Parkinson. Então, ele tomava e os efeitos, o tremor de Parkinson reduzia. So he took this inert physical substance of no medicinal value, believing, having traced hope, desire, and anticipation, I'll take this and I'm going to feel some relief. He took it. Então ele tomava esse comprimido de uma coisa física que não tem nenhum efeito medicinal, nenhum valor medicinal, com um desejo, com esperança, imaginando que a doença ia melhorar. E ele tomava. A major biological or neurological cause of the tremors is that the brain in a person who has Parkinson's is not producing enough endogenous dopamine. Endogenous, I mean the brain generates it, it's not something you take. Então, uma das causas da doença de Parkinson é que a pessoa não produz dopamina endógena. Né? O próprio organismo não consegue produzir dopamina suficiente. Essa é uma das causas. He took this inert substance with the expectation this will happen. Aí ele tomou esse comprimido de farinha com a expectativa de que ia melhorar. Because of his immaterial faith, expectation, belief, desire, it triggered his brain so that the brain started producing more endogenous dopamine and his tremors subsided. Então o que aconteceu? Ele tomou esse comprimido com o desejo, com a fé, com a esperança, com a expectativa de que ele melhorasse. Então, esses pensamentos imateriais fizeram com que o cérebro produzisse dopamina suficiente para os tremores diminuírem. That's one of thousands of cases where the mind is influencing the body in precisely the way that it wishes. He wanted his tremors to subside. He had no idea how to do that. He didn't know anything about dopamine. But just wanting that triggered precisely the mechanism in his brain that would fulfill his desire. Essa é uma das milhares de maneiras que a mente pode influenciar o cérebro a fazer exatamente o que ela deseja, sem ter a mínima ideia de como fazer. Porque esse paciente ele não tem a menor ideia de como produzir dopamina. Mas
pensamento, o desejo, né, a fé influencia exatamente da forma que é necessária. I wrote a chapter in my book, Meditations of a Buddhist Skeptic, that addresses this. So I did a lot of research. Então ele escreveu um capítulo no Meditação de um budista cético, que a gente não traduziu para o português, que ele teve que estudar bastante. And I corresponded with 2 world-class scientists who were expert in placebo effect. E esse correspondeu com 2 cientistas que eram expertos em efeito placebo. And I asked him, if you're a materialist, that the only thing that influences the brain is material, how do you explain this? Então ele perguntou, se você é um materialista, se você acha que só o cérebro é que faz as coisas, né? Como é que você explica isso? And one wrote back, Um escreveu de volta, I've stopped asking that question. e ele parou de se fazer essa pergunta. Rather than question his metaphysical beliefs, he says, I just don't ask that question anymore. Em vez de ele questionar, né, a visão materialista, o cara parou de se perguntar isso. That's his freedom. Ele é livre para isso também. Okay, I'll give one more point and then we'll get back. Só mais um ponto e daí a gente vai voltar para o texto. Is the universe, now not just the brain, but the universe, is the universe causally closed in terms of matter and energy? Então, a última pergunta é assim, será que o universo está selado também? É um sistema selado em termos de matéria e energia? There are 2 big problems if you believe that. Tem 2 problemas se você acreditar nisso. One is from the time of the Big Bang and the following billions of years, there is too much organization, coherence of atoms and planets and galaxies, stars and so forth. It's rather coherent. Things hold together. But then if you look, and astrophysicists have looked, is in terms of the amount of matter in the known universe, is there, with its gravitational power, The amount of matter in in terms of the amount of matter in the known universe, known universe. yeah, what can be measured, Okay. yeah, Yeah. in terms of the and it's only matter that has gravitation, that hold things together, right? Only gravity. And so, in terms of the known matter in the universe, is there enough matter to hold things together with the evident degree of coherence that is there? Is there enough matter for this to have happened? Então, a gente tem um problema. Problemas. O primeiro é o seguinte: existe muita coerência, né? Muita coerência. As coisas estão todas ajustadas, assim, em termos de matéria e gravidade, né? Então, será que para manter tudo isso no lugar, né? De uma certa maneira no universo, né? Então, será que a matéria conhecida que a gente tem hoje, ela seria suficiente para manter as coisas no lugar pela força da gravidade? The total consensus. E é o consenso geral. Not nearly enough matter to account for this degree of coherence. Não tem a menor chance de a gente ter matéria suficiente para manter esse grau de coerência. So what's holding things together? Que coherence? Coesão? Coerência. Para manter as coisas juntas. Para não se espalhar por aí. Não tem matéria suficiente para isso. That's one problem. There's another problem. Então esse é um problema. O outro problema é... It's very well known now for about 100 years that the universe is expanding. Então, há 100 anos já se sabe que o universo está se expandindo. But the odd part is that the rate of expansion is accelerating. Mas a parte difícil é que a velocidade de expansão está se acelerando. Now, the only type of physical entity we know that causes things to go apart is energy. O único tipo de entidade física que a gente conhece que faz com que as coisas se afastem é a energia. In the known universe, is there enough energy to account for this acceleration of the expansion of the universe? Né, no mundo, no universo, no que a gente conhece de energia no universo, não existe energia suficiente para causar esse grau de expansão. Not even close. Nem perto. So, you have 2 big problems. Então tem 2 problemões aí. So then, the physicists say, well, that which is holding everything together. Então os físicos disseram, bom, aquilo que sustenta tudo junto, que mantém tudo junto, That we can't see que a gente não consegue ver, is dark matter. é a matéria negra. Dark means we don't know anything about it. Negra significa a gente não sabe nada a respeito. Matéria negra, certo? Escura, matéria escura. Escura, a gente está no escuro, a gente não sabe nada a respeito disso. It may as well be question mark matter. Podia ser uma matéria ponto de interrogação, não uma matéria escura. But they call it matter
because that's the only thing they could imagine it would be. Mas eles chamam de matéria porque é a única coisa que eles imaginam que fosse, que poderia ser. But if you don't know anything about it, you don't know whether it's matter or not. Mas se você não sabe nada a respeito daquilo, você nem sabe se é matéria ou não é. Ignorance is ignorance. Ignorância é ignorância. It's not like we know it's matter, but that's all. No, you don't even know that. Não é dizer que eu sei que é matéria e só isso que eu sei, mas não é, você nem sabe isso. Você nem sabe se é matéria. And likewise, to account for the accelerating expansion of the universe, they call that dark energy. Igual para aceleração, para velocidade que aumenta de expansão, eles chamam de energia escura. Dark once again means we don't know anything about it. Escura de novo significa não sabemos nada sobre isso. Estamos no escuro. But we'll call it energy because that's the only thing we know that actually can make things expand. Mas a gente chama de energia porque é a única coisa que a gente sabe que pode fazer as coisas se expandirem. 96% of the matter and energy in the universe is dark. 96% da matéria e da energia do universo é escura. 4% we know. A gente só conhece 4%. 96% we don't know 96% a gente não sabe. anything Não about it. conhece nada, não sabe nada a respeito. And they're just calling it matter and energy because they're physicists. What else are they going to call it? E eles chamam de matéria e energia porque são físicos. Eles iam chamar de quê? So in terms of conservation, you know about 4%, and 96% you don't know whether it's conserved or not. Então, em termos de conservação, a gente conhece 4%. 96% a gente não sabe se conserva ou não. That's like balancing your checkbook. Isso é mais ou menos como equilibrar sua conta bancária. That is, you add everything and it comes out yes. perfectly. Yep. I added, subtracted, yep, that's exactly right. I made all the calculations. I have $10 in my bank account. Isso mesmo. Então, você faz as contas e fala, tá bom, eu fiz essas contas aqui, eu tenho $10 na No, conta. actually, I have $1 million in Não, my bank. não, na verdade eu tenho $1 milhão. Yeah. $1 million. $1 milhão. It's definitely there because everything is conserved. É isso mesmo, porque tudo ali está conservado. But $960,000, I don't know where it is. Mas $96 mil eu não sei onde está. It's dark money. É dinheiro escuro. It's like the mind. I'm sure it's there. I just can't find it. É que nem a mente, aquela história da mente, lembra? Eu sei que está lá, só que eu não consigo encontrar. If you ran a business like that, you can have some real problems. If you If you ran a business like that, like Se você- Enron, Se você cuidar de um negócio desse jeito, você está perdido. so it's a possibility that 96%, which is unaccounted for, which completely blows away any kind of conservation, it's a possibility that it's matter and energy, but they're just guessing. Então é possível que esses 96% de que está acontecendo, assim, de que existe ali, seja matéria e energia, mas é só um palpite. But it's not really scientific to say it's matter and energy when you don't know anything about it. Mas não é realmente científico dizer que é matéria e energia se você não sabe nada a respeito. So I have an alternative hypothesis, Então ela tem uma hipótese alternativa, the Buddhist hypothesis, a hipótese budista, to account for 96% of the forces in the universe. para responder o que são essas 96% das forças do universo. Are you ready? Tá pronto? Gods and demons. Deuses e demônios. Why not? The que gods não? are holding everything together, and the demons wind up trash everything. Os deuses ficam tentando manter tudo junto e os demônios querem mandar tudo para o espaço. Now, I can't prove that, Ele não pode provar isso. and I have no evidence. E ele também não tem evidência. But the scientists can't prove there's dark energy and matter, and they have no evidence either. Mas os cientistas também, eles não sabem se é matéria e energia, e eles também não conseguem provar. So in case you are ready to run out the door because Dzogchen can't be true because of the closure principle, stay. Então, caso você esteja querendo sair correndo pela porta, porque o princípio da conservação da energia, o Dzogchen não tem, fica aí. So 20th century physics saved Buddhism. Então, os físicos do século XX salvaram os budistas. In terms of the 19th century, very smart assault, it's not really an assault, but good physics, conservation principles, Buddhism would be impossible. But the 20th century, let alone the 21st century, for which I gave those citations, that's saying, Buddhism, come back in, let's talk.
Então, no século XIX, com o princípio da conservação da massa de energia, o budismo não tinha chance nenhuma. Mas na física do século XX e XXI, eles falam, não, budistas, vem aqui, vamos conversar. And I'm very happy to say that in the Center for Contemplative Research in Tuscany that we're creating now, and we'll talk about that tonight, that we have an outstanding scientific board, scientific advisory board, really outstanding. Então, para o Centro de Pesquisa Contemplativa da Toscana, que a gente está criando, que o Lama vai falar sobre ela de noite, tem para o Centro de Pesquisa Contemplativa tem um advisory board maravilhoso. One is a Nobel laureate in biology and medicine. Uma é uma laureada do Prêmio Nobel de Medicina. Another one's a world-class philosopher. Outra é um filósofo mundialmente famoso. Another one's an outstanding research neuroscientist who's exploring non-materialist views. O outro é um neurocientista que está explorando visões não materialistas. Another person working in virtual reality, artificial intelligence at the MIT of Italy, in Pisa. Um outro pesquisa inteligência artificial e realidade virtual no MIT de Pisa. And then we have one outstanding physicist. E aí nós temos um físico maravilhoso. Who's won the Templeton Award. Que ganhou o prêmio Templeton. Which is right up there with Nobel Prize. Which is equivalente ao prêmio Nobel. And he is Brazilian. E é o Marcelo Gleiser brasileiro. Marcelo Gleiser. É. He's a wonderful man. I know him personally. Homem maravilhoso. Ele conheceu pessoalmente o Lama. And I'm very honored and proud that he's also a member of our scientific board, and he's very keen on the research we'll be doing. Então ele tem prazer de dizer que ele é um membro do advisory board. E ele é super alinhado assim e tem muito interesse pelo trabalho, pela pesquisa. That was all a footnote. Então essa foi a notinha que ele queria dar. But now, if anybody mentions to you closure principle, you don't have to be afraid. Mas agora também, de agora em diante, se alguém falar para a gente sobre esse princípio do selamento e da conservação de energia de massa, a gente não precisa